Amanhã se comemora o Dia Internacional do Consumidor e a Câmara Municipal de Natal acaba de criar uma comissão que pretende atuar na defesa dos direitos do consumidor. Sobre este e outros assuntos, eu converso agora com o presidente da comissão, o vereador Kleber Fernandes. Boa tarde, vereador, Boa tarde. Seja bem-vindo. Como é que vai ser a atuação dessa comissão? Olha, na verdade, existia anteriormente a comissão de Direito do Consumidor unificada com outros temas, né? Era a Comissão de Saúde, Assistência Social e Direito do Consumidor. Houve um desmembramento e agora uma comissão específica. Já houve a primeira reunião. Na comissão tramitarão os projetos de interesse do consumidor, que versem sobre temas de interesse do consumidor, e além disso a comissão fará uma interlocução com a sociedade civil organizada através de audiências públicas, né, convocando instituições que também desenvolvem a defesa do consumidor, os PROCONs, municipal, estadual, da Assembleia, Ministério Público, Defensoria Pública, e também terá uma atuação in loco, fazendo uma atuação itinerante, identificando o fiel cumprimento das normas que são aprovadas no âmbito da Câmara Municipal. E pretende fortalecer ainda mais o trabalho, é isso? Sim, haja vista a quantidade de projetos de iniciativa do Legislativo que tratam da defesa do consumidor, fazia necessária esse desmembramento no sentido de ter uma comissão específica que possa se aprofundar mais no tema, né? Porque quando era uma comissão que abrangia 3 assuntos, saúde, assistência social e defesa, ficava disperso, e aí nem sempre o tema defesa do consumidor era abordado nas reuniões da comissão. Quem faz parte dessa comissão? Sou eu, aqui estou presidindo a comissão, o vice-presidente é o vereador Aldo Clemente e como membro o vereador Ney Lopes Júnior, a vereadora Eleika Bezerra e o vereador Franklin Capistrano. E a vereadora Eleika Bezerra entrando na parte educacional, educativa. Ela defende muito essa questão da orientação, né, do trabalho de formação do consumidor, da consciência crítica do consumidor. O senhor já atuou no PROCON Natal. Quais são as principais demandas dos consumidores aqui em Natal? Olha, é preciso ver que há uma demanda em nível nacional com relação às questões de telefonia. Telefonia está em primeiríssimo lugar sempre. E as questões com relação a bancos, instituições financeiras, né? É tanto que nós apresentamos um projeto de lei que altera a lei municipal de filas de banco. Inclusive a nossa pretensão é votar em regime de urgência até em homenagem ao Dia Internacional do Consumidor, que se comemora amanhã, e no dia 16 faremos uma solenidade em alusão a essa data. O objetivo principal é a celeridade? O objetivo é a celeridade, porque todos os dias são novos projetos, né? Verdade. E é necessário que o Poder Legislativo ele se adeque a essa nova realidade dos consumidores do Brasil, né? Haja vista que o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, e aí de lá para cá houve uma série de inovações, né, nas relações de consumo, hoje essa questão das compras virtuais, então é preciso que diariamente o Poder Legislativo esteja apresentando novas propostas e novas soluções para se adequar a esse perfil do consumidor moderno. Agora, o natalense ele tem real noção do seu direito como consumidor? Eles têm avançado aos poucos, eu acredito. Eu acho que avançamos muito. Eu acredito que com o advento da internet, das redes sociais, o consumidor passou a se informar mais, né, a ficar mais crítico, a exigir, a denunciar mais, né, mas é importante que ele não se limite só a essas denúncias nas redes sociais, mas que também as faça através dos órgãos competentes. Agora, em relação à rede social, muitas vezes o consumidor vira réu em vez de vítima, né? É verdade. Por calúnia, difamação, né? É verdade. E é preciso ter muita cautela com relação a isso, né? Por isso essa orientação que deve ser buscada através dos órgãos competentes, né? Do PROCON, do Ministério Público e assim por diante. Agora, o senhor também faz parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara, considerada uma das mais importantes da Casa. Qual a sua função dentro dessa comissão? Eu sou membro da comissão, né? E é a comissão que tem o maior número de membros, excepcionalmente. Todas as comissões da Câmara são 5 membros, na de Justiça são 7, também em virtude do volume muito alto de projetos. Todos os projetos que tramitam na Câmara Municipal, eles devem passar
para o parecer da Comissão de Justiça quanto aos aspectos da legalidade, da constitucionalidade dessas leis. Então, é importante, é uma comissão muito importante para que não sejam aprovados projetos inócuos ou projetos que possam sofrer também questionamentos quanto à sua legalidade, que na prática não venha a surtir efeito para a população. Agora, antes mesmo de começar o seu mandato, assim que o senhor foi eleito, existiu uma causa vitoriosa sua, que foi a derrubada da decisão de fechar os postos de atendimento, né, de caixas eletrônicos do Banco do Brasil, principalmente. Os serviços bancários, eles também são campeões em reclamações. São campeões em reclamações. Veja que já houve uma redução drástica da quantidade de caixas eletrônicos espalhados pela cidade, até em virtude de assaltos, né, de explosões, mas isso não justifica que as agências bancárias não estejam equipadas e prontas para dar a segurança que o consumidor merece e precisa para efetuar os seus serviços. Então, essa redução seria realmente uma afronta, iria na contramão da qualidade no atendimento ao consumidor. Então, provocamos o Ministério Público, que conseguiu uma decisão evitando o fechamento dessas agências, né? Em relação a essa decisão da ANAC aí, que foi suspensa temporariamente pela Justiça, felizmente, né, porque a ANAC recorreu, o que o consumidor, o passageiro, né, ele pode esperar dessa celeuma? Olha, eu acho que foi uma decisão acertada, não é, da Justiça, do Poder Judiciário, através dessa ação impetrada pelo Ministério Público Federal. À medida que o consumidor adquire uma passagem aérea, não há como se dividir, né, um contrato de aquisição da passagem da prestação do serviço do transporte da sua bagagem, né? Então, uma coisa não pode ser desatrelada da outra. E, consequentemente, as agências, as empresas, a partir do momento que passam a fazer uma cobrança, né, isso se caracteriza uma prática abusiva, né? Exigir uma vantagem manifestamente excessiva para o consumidor, né? E não os eximiam anteriormente de assumir as responsabilidades quanto a possíveis danos causados com extravios dessas bagagens, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Então, o pagamento dessa taxa não geraria mais direitos para o passageiro? Não, na verdade, a proposta... extravios de bagagem são recorrentes. Sim, né? e já o consumidor já tem o direito, né, do ressarcimento desses eventuais danos. Então, na prática, a intenção das empresas era de reduzir daquele consumidor que optasse por não despachar. Mas, na prática, a gente não sabe até que ponto essa redução iria ocorrer, né, e até que ponto seria benéfico para o consumidor. Então, o rigor continuaria sendo o mesmo, ou seja, quase nenhum. Verdade. Né? A decisão foi da Justiça de São Paulo. Isso valeria, então, vale para o Brasil todo. Isso. Luiz Morro Branco pergunta, a Câmara tem algum tipo de atendimento à população? Olha, existe... Não sei se ele pergunta especificamente em relação à defesa do consumidor. Existe uma proposta do atual presidente da Câmara de criar um PROCON do Legislativo, a exemplo do que existe na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, existe o PROCON Assembleia, existe uma proposta do atual presidente, que inclusive já está tramitando internamente na Câmara, da criação do PROCON da Câmara Municipal, que não terá as atribuições e a prerrogativa de aplicar multa, de sanções, mas de orientação, de acolhimento, de encaminhamento, de tirar dúvidas, de fazer audiências de conciliação. Então, acredito que será também um passo importante para a garantia dos direitos desses consumidores e uma instituição a mais de proteção e de orientação. A sociedade tem participado mais das sessões, visto de perto as votações na Câmara? O senhor nota a sociedade mais atuante ou não? Está um pouco mais atuante, mas não tanto quanto deveria, né? Apesar de hoje termos a TV Câmara, né, que é uma TV aberta, e a população, quando... Eu encontro as pessoas na rua em que assistem, né, que viram os pronunciamentos, questionam acerca de projetos, estão participando mais, né? E o reflexo disso foi do último processo eleitoral, que resultou numa renovação de 50% praticamente da Câmara Municipal. Então, eu acho que isso já é reflexo da consciência crítica das pessoas e da necessidade urgente de participação, né? De envolvimento com as ações do Poder Legislativo e de cobrar dos seus representantes. César, de Cidade Alta, a Câmara realmente vai cortar o ponto dos faltosos?
Porque regra já era, né? Mas realmente vai passar a valer a partir de agora? Sim, dos vereadores, né? Sim. Já existiu uma previsão no regimento interno da Câmara, isso já é uma previsão regimental que deveria ser cumprida à risca, e houve nas últimas sessões um requerimento aprovado em plenário, né? E acatado pelo presidente de que efetivamente será feito o corte. Inclusive o próprio presidente anunciou que um dia ele precisou faltar e que vai, para dar o exemplo, descontar do próprio salário. E por que não era cumprida a risca antes? Olha, eu estou chegando agora, é meu primeiro mandato. Na sua opinião, por quê? Mas, na minha opinião, eu acho que é o descaso, né? A falta de acompanhamento da própria sociedade, né? Dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público, né? E da publicidade, da transparência desses atos, né? Se tivéssemos um portal da transparência, com a assiduidade dos vereadores, né? O número de faltas, a publicação dos salários, dos contra-cheques, as faltas descontadas e não descontadas, e a população tivesse acesso a isso de forma transparente, certamente funcionaria, teria funcionado no passado, algo que vai passar a funcionar a partir de então. Ok, eu conversei aqui com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Vereadores de Natal, o vereador Kleber Fernandes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Nós que está terminando. Outras notícias no Jornal do Estado, às 7h20 da noite. Você pode conferir essa edição no site www.tvpontanegra.com.br e não esqueça de participar da promoção dos 30 anos da TV Ponta Negra nas redes sociais, que vai sortear uma TV por dia até sexta-feira. Hoje saiu a primeira ganhadora. Não fique de fora, participe. Obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde e até amanhã.